Olá, povo de Deus, graça e paz. Que bom mais uma vez nós nos encontrarmos aqui para esse tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de João, Filhos da Verdade. E esse é o estudo 4. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar aí na sua casa. Diz assim a Palavra de Deus. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra lida nesse momento e pela oportunidade, ó Deus, de mesmo assim à distância, poder estudar, meditar e aprender com a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, cada um em suas casas e tantos outros, ó Deus, que ainda receberão essa palavra através do compartilhamento das nossas redes sociais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ilumine nossa mente e aplique a palavra do Senhor no nosso coração, trazendo vida e transformação para nós. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande malabarista chegou na cidade. Todo mundo ficou sabendo. O recado é que ele iria dar uma grande demonstração das suas habilidades na praça principal daquela pequena cidade. Todos se reuniram lá do horário marcado, a cidade em peso veio ver aquele espetáculo. E quando chegaram, encontraram um poste montado, 2 postes montados na praça da cidade, com uma escada que levava até a parte mais alta. Lá em cima, uma bicicleta comum e um cabo atravessando, uma corda atravessando de um poste ao outro. Então, malabarista famoso, lá de cima daquele lugar mais alto, tomou posição em cima da bicicleta e perguntou para a multidão que estava o assistindo lá embaixo: vocês acreditam que eu consigo atravessar esse poste por essa corda, pedalando nessa bicicleta de uma ponta à outra sem cair? E todos entusiasmados gritaram: acreditamos! Ele então se preparou, colocou a roda dianteira na corda e com algumas pedaladas ligeiras e muito assertivas, atravessou aquela corda de uma ponta à outra para o delírio e aplauso daquela multidão. Mais uma vez, quando chegou do outro lado, perguntou: vocês acreditam que eu agora consigo atravessar essa corda de um lado para o outro, montado nessa bicicleta, com os olhos vendados? Ao que todos responderam: acreditamos! Ele então tirou do bolso um lenço, amarrou no rosto, tampou os olhos e com os olhos vendados conseguiu posicionar a primeira roda naquela corda e mais uma vez, com pedaladas rápidas, ele atravessou aquela distância em poucos instantes, o que fez com que todos se emocionassem. Ele mais uma vez se dirigiu à plateia, já do outro lado do outro poste, e perguntou: vocês acreditam que eu consigo atravessar essa corda pedalando nessa bicicleta com os olhos vendados e ainda com um passageiro na garupa? E todos disseram: acreditamos! Então ele pediu: eu quero que um de vocês seja o voluntário. Foi nesse momento que o show acabou. Todos voltaram para sua casa porque, apesar de declarar que acreditavam que ele seria capaz de fazer aquilo, ninguém estava realmente disposto a colocar sua vida em risco, assentando-se naquela bicicleta, para que aquele malabarista os levasse nessa grande aventura. A história é só um conto engraçado que nós usamos para nos lembrar que às vezes é assim também que nós nos relacionamos com Deus
e com a nossa fé. Às vezes em um culto, em um encontro ou em um momento de compartilhamento, nós nos tornamos tão entusiasmados, tão vibrantes com a nossa fé, professamos crer no poder de Deus, professamos crer na obra de Jesus, professamos crer que somos uma nova criatura em Jesus por causa do seu sacrifício. Mas quando desafios reais e concretos são apresentados diante de nós, muitas vezes a nossa atitude é semelhante ao dessa multidão. Dar um passo para trás, perder o entusiasmo, voltar para casa e descobrir que não temos uma fé tão prática, tão real, que nos leva a colocá-la em prova quando as oportunidades aparecem para nós. O que João está escrevendo aqui na sua primeira epístola é o perfil de um verdadeiro cristão. E se você se considera cristão, ou se você que está escutando esse vídeo, assistindo esse vídeo, também gostaria de aprender mais sobre o que é ser um cristão. Ler a primeira epístola de João irá te dar o perfil de como o cristão realmente deve ser. João fala com a linguagem simples e apresenta para nós alguns princípios e a verdade do que verdadeiramente é servir a Deus como nova criatura em Cristo Jesus. Nesse texto que nós lemos, João nos apresenta um problema. E o problema que João nos apresenta é que, às vezes, mesmo quando nós professamos crer em Deus, as nossas atitudes muitas vezes não são iguais ou coerentes com aquilo que nós professamos. Você já deve ter sido surpreendido por alguém que se dizia ser cristão e depois deu provas de que jamais creu. Ou dos escândalos que já aconteceram no meio cristão, nos noticiários, de pessoas que levam o nome do Evangelho, muitas vezes agindo e se comportando como se na verdade nunca tivesse conhecido o Senhor Jesus. Este é o problema que João está identificando na sua carta, nos seus dias, e é o problema que nós também vivemos hoje, enfrentamos hoje como igreja. No versículo 6, ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É possível que isso aconteça, mas João não somente apresenta o problema, ele apresenta para nós também a solução. Qual que é a proposta que ele tem para nós nesse texto? É que o cristão verdadeiro deve andar na luz de Deus e pela dependência de Jesus e comunhão com os santos, caminhar em santificação. Por isso que ele começa esse texto dizendo: Deus é luz e andar na luz trará esses efeitos para nós. O que nós podemos então aprender com esse problema que João coloca para nós? O que isso traz para as nossas vidas hoje? 3 respostas para 3 perguntas que podem surgir à luz desse texto. A primeira pergunta é: como é a vida sem luz? Como eu sei, então, como eu posso identificar que estou de fato vivendo em trevas ou que tem alguém vivendo em trevas e precisa da luz de Deus? De acordo com o texto, há 3 características de uma vida sem luz. A primeira delas é a hipocrisia. Nós lemos no versículo 6, quando ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Há muitas vezes pessoas que se acomodam na hipocrisia de uma fé nominal, de uma fé que apenas declara aquilo que foi falado, ele aprendeu e agora ele repete. Fala os princípios da fé, fala os versículos da Bíblia, fala os jargões evangélicos, mas do lado de fora da igreja a vida é completamente diferente, é uma hipocrisia. A marca da hipocrisia é a marca de quem está andando sem luz. Uma pessoa sem a luz de Deus, ela é hipócrita, porque mesmo que ela faça o bem, que ela diga coisas boas, que ela busque o bem nessa vida, sem Deus, as suas motivações são enganosas. As suas motivações são egoístas. Isso revela a hipocrisia de um coração pecaminoso. Nós não devemos confiar apenas no título de cristãos. Mas João diz nesse verso que quem faz isso não pratica a verdade. Estamos tendo o privilégio de acompanhar uma série de exposições no Evangelho de Lucas.
E neste domingo, hoje mesmo à noite, nós iremos meditar no capítulo 3 de Lucas, onde veremos a pregação de João Batista, que deflagra exatamente esse problema. Ele diz, olha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus é poderoso para levantar filhos a Abraão. O nosso problema é que muitas vezes nos acomodamos em uma fé nominal. Nos esquecemos de que aquilo que nós professamos também deve ser praticado na nossa vida. Então, se a balança daquilo que você crê e daquilo que você vive está desalinhada, talvez seja um sinal de que nós estamos vivendo sem luz e precisamos da luz de Deus nas nossas vidas. Outra marca é o engano. O verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não há como um cristão viver na luz e nas trevas ao mesmo tempo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 14, diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Não é possível nós caminharmos nas duas coisas. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. E muitas vezes o que João fala aqui é que nós estamos nos enganando. Nós estamos fechando os nossos olhos para a realidade que muitas vezes nós estamos distante daquilo que nós deveríamos ser em Cristo Jesus. Para algumas pessoas na época de João, principalmente aqueles que eram adeptos daquelas seitas que estavam tentando entrar na igreja, que nós já falamos em lições anteriores, eles diziam que a lei de Deus se aplicava apenas a um grupo de pessoas. Que os mais iluminados, os mais instruídos já estavam acima da lei. Isso era ensinado nos dias de João. De que para eles o pecado já não tinha mais o mesmo efeito. Que eles podiam até pecar porque a matéria, o corpo, não interessava para Deus, apenas o espírito. E olha, parece que hoje nós ouvimos coisas muito parecidas. Ou você já não ouviu alguém dizer assim, Deus vê o meu coração. Não importa como eu ajo aqui fora, não importa como eu falo aqui fora, você está vendo só o meu pecado, mas Deus vê o meu coração. Essa é uma verdade, Deus vê o nosso coração, mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Provérbios nos ensina que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se ele vê o seu coração, ele vê também sua parte externa, porque uma é resultado da outra. Napoleão também pensava assim, que a lei geral se aplicava apenas às pessoas mais simples. Os mais instruídos estavam acima da lei. É claro que talvez você não vai dizer isso que Napoleão disse, mas às vezes é o que nós fazemos, é a maneira que nós vivemos, como se a gente dissesse, Deus me conhece, Ele sabe por que eu estou pecando, Deus me conhece, Ele sabe que eu estou fazendo isso por um bom motivo, quando na verdade isso é um auto-engano que isso apenas revela que estamos vivendo uma vida sem luz. Finalmente, João nos ensina que uma vida sem luz é uma vida de negação. Hipocrisia, engano, mas negação deliberada. O verso 10, ele diz, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Tudo bem, você vai dizer, não, eu não vou negar que eu sou um pecador, todos nós pecamos. Mas quando você é confrontado pelo seu pecado, você é capaz de admitir? Quando alguém te exorta e fala, meu irmão, minha irmã, esse seu comportamento não está de acordo com o Evangelho, você humildemente reconhece ou prontamente arruma algumas boas desculpas para poder escapar da exortação alheia. Lembre-se que Saul, quando ofereceu os sacrifícios que não lhe era devido oferecer, e quando Samuel o exortou, ele disse, não, eu obedeci ao Senhor, mas eu vi que você não chegava, que as pessoas estavam fugindo, então forçado pelas circunstâncias, oferecia holocausto ao Senhor. Nós sempre temos uma boa desculpa para poder negar que, na verdade, a culpa é do nosso coração pecaminoso. Eu quero dizer para você, nesse dia que está acompanhando esse estudo, que isso é algo muito sério. Se você não está andando na luz de Deus, eu não vou enganar você. Se você não está andando na luz de Deus, você está andando a passos largos para o inferno.
para condenação no lago que arde em fogo e enxofre. Os que abandonam a luz terão também o mesmo destino daquele que é o príncipe desse mundo, a potestade do ar, para o qual está preparado um lago que arde em fogo e enxofre. Hoje é tempo de nós olharmos para Deus, aquele que é luz, ilumina a nossa vida de uma forma que nós podemos viver uma vida diferente. Então a primeira pergunta é, como é uma vida sem luz? A segunda pergunta é, por que então nós andamos numa vida sem luz? Por que nós vamos preferir andar sem luz? O que acontece no nosso coração para que nós nos comportemos assim? O problema está dentro do nosso coração, na inclinação do nosso coração. No Evangelho de João, capítulo 3, do verso 19 ao 21, João escreve o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por que nós andamos sem luz? A verdade, meus irmãos, é que o nosso coração ama as trevas. Nós amamos o pecado. Nós amamos as coisas que Deus odeia, porque nós nascemos em pecado, nós nascemos em iniquidade. E mesmo quando você conhece Jesus e conhece a luz de Deus, é transformado por Ele, essa inclinação ainda continua em nós. É por isso que a Bíblia nos ensina a mortificar a nossa carne, dia a dia. Nós estamos em uma guerra interna da carne contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6 que aquele que semeia na carne colherá da carne corrupção, mas o que semeia no Espírito colherá do Espírito vida eterna. Depende de onde nós semeamos na palavra de Deus, crendo naquilo que Ele nos fala e praticando segundo a sua verdade. Pelo ensino de João, então, nós podemos responder essa pergunta de 3 formas também. Por que andamos na luz? Se uma das marcas de uma vida sem luz é a hipocrisia, nós vivemos uma hipocrisia porque a hipocrisia acomoda as nossas escolhas. Nós escolhemos aquilo que agrada o nosso coração, ao invés de escolher aquilo que agrada a Deus, porque nós queremos acomodar no nosso coração a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas escolhas. Queremos ter justificativa por aquilo que nós fazemos, queremos viver uma vida dupla, o melhor dos 2 mundos, o melhor de Deus e o melhor do mundo. E João está nos dizendo que isso é impossível, que é por isso que nós muitas vezes andamos sem luz. Segundo o que João nos ensina aqui, nós andamos sem luz porque o engano acomoda a nossa mente. A hipocrisia acomoda as nossas escolhas. Nós podemos escolher o que a gente quiser e, de maneira hipócrita, viver tranquilamente uma vida dupla. Mas o engano acomoda a nossa mente. Nós não queremos pensar, nós não queremos refletir demais. E é por isso que tantas vezes você não consegue ler a Bíblia. É por isso que tantas vezes você perde a vontade de vir à igreja. É por isso que tantas vezes você não gosta de estar entre os irmãos. Porque quando você está nesse ambiente, você é levado a pensar. Você é levado a refletir sobre as suas escolhas, você é levado a refletir sobre o seu pecado, a refletir sobre como você tem andado longe da luz. E o nosso coração inclinado para as trevas não quer ser iluminado pela verdade, a gente prefere ser enganado. O engano acomoda a nossa mente, a hipocrisia acomoda as nossas escolhas e a negação acomoda o nosso estilo de vida. Aquilo que se torna uma prática, aquilo que se torna um hábito, acaba se tornando um estilo de vida que molda quem nós realmente somos. Pense bem nisso. Às vezes, nós precisamos vigiar o que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos demais acaba se tornando aquilo que nós sentimos. E nós precisamos vigiar o que nós sentimos, porque às vezes aquilo que nós sentimos demais se torna aquilo que nós falamos. E nós precisamos vigiar o que nós falamos, porque às vezes aquilo que nós falamos demais acaba se tornando a nossa prática. E nós precisamos vigiar as nossas práticas, porque aquilo que nós praticamos demais acaba se tornando os nossos hábitos. E nós precisamos vigiar os nossos hábitos, porque
quando nós nos habituamos a fazer alguma coisa, isso se torna o nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida define quem nós somos. Se somos das trevas ou se somos da luz. Por que nós vivemos assim? Porque é mais cômodo. É mais cômodo viver na hipocrisia. É mais cômodo viver no engano. É mais cômodo viver na negação. Mas como nós saímos desse labirinto? Qual que é a proposta de João para nós? Como a luz, então, transforma a nossa vida? Deus é luz. Como nós, então, andamos na luz? Nós precisamos de uma intervenção. Nós precisamos de uma ação da luz nos nossos corações. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, verso 8 e 9, João diz: Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, falando de João Batista, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Foi para isso que Jesus veio. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim não anda em trevas, antes anda na luz do Senhor e não tropeça. Nós precisamos de uma intervenção da luz. Nós precisamos de um foco de luz nas nossas vidas para que as nossas imperfeições sejam manifestas, o nosso caminho seja revelado e nós saibamos como nós devemos andar. Para isso, nós podemos ver nesse texto duas coisas especiais: as obras da luz e os efeitos da luz. As obras da luz são purificação. O verso 7 ele diz: Se andamos na luz como Ele está em nós, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra purificação que é usada aqui é katarezei. A raiz dessa palavra é kataros. Você conhece uma palavra dessa em português, bem nojenta, né? Quando a gente está resfriado, o nariz fica assim meio entupido, de vez em quando você tira aquele kataros. É uma palavra que a gente não gosta muito de falar, mas significa uma impureza sendo expelida para fora. Quando o seu nariz tem essa secreção, significa que o seu corpo identificou algo que é prejudicial ao seu organismo e ele, na sabedoria que Deus fez, criando o seu corpo, expele essas impurezas, expele essas infecções, essas bactérias que causam mal ao seu corpo e restauram a saúde de todo o seu organismo. É essa palavra que João usa para a purificação de Jesus em nós. A luz faz essa catarse em nós. Ela coloca para fora as nossas impurezas e esse é um processo incômodo, não é? Quando você fica com o nariz escorrendo o tempo todo, puxando o nariz, e aquele negócio incomodando, nariz vermelho, limpando, mas é necessário para a sua purificação. Jesus faz isso com você também. Quando você fica exposto a essa luz, a impureza é jogada fora. E quanto mais você se expõe à luz, mais ele purifica o seu coração. Ele também nos dá libertação. É o que ele fala aí no versículo 9. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar toda a nossa injustiça. A palavra perdoar aqui significa deixar ir, liberar a pessoa. Ela me devia, foi presa porque me devia, naquela época era assim. Aí, enquanto não pagasse a fiança, ela não podia ser solta. Mas o perdão era liberar a pessoa, falar, tá ok, ela foi presa, ela me deve, mas eu estou liberando ela, pode seguir, ela está livre. É isso que Jesus faz, isso é obra da luz, você está livre por Jesus, você está liberto do pecado, você está liberto da escravidão das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É essa a obra da luz, você não precisa mais ser escravo do pecado, você não precisa mais viver nas trevas. A luz já infundiu sobre esse mundo o próprio Senhor Jesus, a verdadeira luz que ilumina todo homem e pode iluminar você também. Essas são as obras da luz, mas nós também aprendemos aqui os efeitos da luz. Os efeitos da luz são comunhão, porque ele nos purifica e nos liberta. Ele diz no versículo 7, nós podemos ter comunhão uns com os outros, porque temos comunhão com Deus, podemos viver em família, nos purificando, crescendo juntos. Nós podemos confessar os nossos pecados. Ele diz, aquele que confessa o seu pecado, no versículo 9, a palavra confessar aqui significa homologar. Homologar é concordar. Quando você homologa algo, você está concordando com algo que foi escrito. Confessar é concordar com Deus, é dizer, Deus, o Senhor está certo, o que eu estou fazendo é errado.
Eu não deveria falar assim, eu não deveria agir assim, eu não deveria ter feito isso. Essa é a verdadeira confissão. E a verdadeira confissão leva ao arrependimento, à mudança de vida, à santificação. Ele diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Deus, de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós entramos num círculo virtuoso. Confessar não é só chorar. Confessar não é só se sentir mal pelo que você fez. Confessar é reconhecer que Deus está certo, que eu estou errado, e mudar de vida, e deixar, e abandonar. Quero concluir deixando 2 versículos para você e algumas aplicações práticas. Isaías 2,5 diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A Bíblia nos chama para andar na luz. 2 Coríntios 4,6 diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, de Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somos chamados em Cristo para andar na luz. Eu queria que você, com essa lição, colocasse algumas coisas em prática. Primeiro, você lembrasse, andar na luz deve te fazer enxergar melhor os seus próprios pecados. Andar na luz não vai você ficar olhando os pecados dos outros. Andar na luz é reconhecer os próprios pecados. Quando você tem uma boa iluminação, você consegue ver as marcas do tempo no seu rosto, a cor desbotada da sua camisa. Andar na luz deve fazer você ver as suas imperfeições. Andar na luz deve fazer você confessar os seus pecados. Andar na luz deverá fazer você se arrepender dos seus pecados. E, finalmente, andar na luz deve fazer você ser alegre em todo tempo, porque você tem em Jesus o perdão dos seus pecados e o convite para a nova vida. Queria orar com você por isso. Queria orar para você que já conheceu a luz do Senhor Jesus Cristo, que já foi iluminado pela verdade do Evangelho que te salvou, que já crê que Jesus pagou o preço por todo o seu pecado e você é livre. E para você que está me ouvindo hoje, assistindo esse vídeo e ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora. Feche seus olhos. Hoje é tempo de você sair das trevas. Hoje é tempo de você andar na luz do Senhor. Isso é verdade para você, porque a luz verdadeira já veio e ilumina todo homem, a toda mulher, inclusive você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós também enfrentamos esse problema. Às vezes nós cremos, ó Deus, mas não temos coragem de viver, ou não vivemos da maneira que nós professamos. Que a luz do Senhor em nós, ó Pai, possa nos mostrar a nossa hipocrisia, o nosso engano e a nossa negação. Que acomoda o nosso estilo de vida, Pai, que é confortável para nós, mas que é caminho de morte, de destruição. Que hoje a Tua luz, ó Deus, possa raiar no nosso coração e nós possamos, ó Deus, andar na luz do Senhor em novidade de vida, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a nossa necessidade do Senhor, confessando, nos arrependendo e santificando a nossa vida na alegria da verdadeira luz que ilumina o nosso coração. É o que oramos, te louvando e te agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus te abençoe, tenha um bom domingo. Quero te convidar para as 18 horas aqui nesse canal você acompanhar também a transmissão do nosso culto. Se você não está aqui na cidade de Belo Horizonte, se você está em Belo Horizonte, você pode vir aqui à Terceira Igreja, na Rua Uberlândia 620, Carlos Prates, e participar conosco presencialmente no nosso tempo de culto e adoração a Deus. Jesus te abençoe, um domingo abençoado para você.